Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do ConnectCast, um podcast que fala sobre a economia criativa e a cultura. Meu nome é Tatiana Chaves e hoje eu tô aqui com umas convidadas queridas que geralmente estão nos bastidores, mas hoje elas estão aqui para trocar uma ideia comigo. Tô aqui com a Júlia Schneider, com a Júnia Cardoso e com a Amanda Vale, que são as minhas sócias no Connect. Eu vou deixar que cada uma se apresente aí rapidinho, falar um pouco do que faz. Começando por você, Júlia. Prazer, eu sou a Júlia, eu sou graduanda de Arquitetura e Urbanismo e aqui no Connect eu principalmente faço a parte de direção criativa e eu sou fotógrafa também. Eu sou a Júnia, sou Relações Públicas e eu trabalho com comunicação na cultura. Desde que eu me formei, na verdade, eu acho que eu me formei assim, em dezembro, em janeiro eu já trabalhava fixo já na cultura. Trabalho desde comunicação artística e hoje eu tô trabalhando também com comunicação para marcas de bebidas. Então, eu tô ali no lugar, até um pouco ao contrário do que eu tava nesses últimos anos, que eu tô mais fazendo uma curadoria de projetos, de artistas, de influenciadores, para poder trazer esse apoio dessas marcas de bebidas. Eu sou a Amanda, prazer. Eu sou designer, eu mexo há um tempinho bom, assim, uns 10 anos como designer, como diretora de arte, tenho um estúdio, sou uma das sócias do Connect, refiz a identidade visual nova, né, do Connect, e é isso. Hoje nós vamos conversar sobre o universo cultural, artístico e do entretenimento que nós estamos envolvidas de formas diferentes. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente conversar, mas inicialmente eu queria começar contando a história do Connect para introduzir. Connect surgiu como uma forma de amplificar a cena cultural independente de BH, principalmente. Eu comecei sozinha, na verdade, fazendo eventos de música autoral. E depois disso eu fui agregando um pouco também de outros tipos de arte, artes visuais e afins. E eu convidei as meninas para integrar nisso comigo. Convidei primeiro a Júlia, depois entrou a Amanda aí, no design. Paraquedas, mas estou aqui. E por último, a gente agregou a Júnia também. Nós produzimos já juntas, ano passado, o Festival Connect. E desde então, estamos desenvolvendo até mesmo esse podcast, né? Que é uma ideia de ser mais um braço para auxiliar na visibilidade desses artistas independentes. Então, bora. Eu vou conversar aqui agora com as meninas um pouco sobre identidade artística e eu queria, no início, direcionar essa pergunta para a Júnia, que está mais voltada para a comunicação. Me conta, como os artistas constroem sua identidade visual e comunicacional? Eu acho que quando a gente está falando de identidade visual e comunicacional de uma artista, a gente está falando ali dele enquanto marca, então realmente está falando do branding desse artista. E eu acho que uma grande diferença que a gente tem quando a gente fala de artista, quando a gente pensa nessa gestão da marca, é que isso começa muito mais por dentro do que por fora. Então, eu acho que quando a gente está fazendo esse planejamento, esse estudo, essa análise, ela primeiro tem que ser interna, para depois a gente entender tendências de mercado, entender o que tá em alta, o que tá em voga, o que de público. Eu acho que primeiro realmente é isso de se entender internamente o que quer passar para o mundo, o que quer trazer na sua arte. Esse é o primeiro passo para poder começar a organizar essa identidade e levá-la para fora, mostrar ela para o mundo. Acho que isso é importante. Total. Eu queria também que vocês complementassem, Júlia, Amanda. Eu acho que assim, quando se fala de marca, que nem a Júlia falou, vai muito além de só o visual, né? O que você vê. Por exemplo, da minha parte, falando de design, é só a capa do negócio. O conteúdo do livro vem muito da parte de branding, assim. Obviamente que tudo que é mostrado externamente tem que conversar com o interno, com o branding em si, mas isso é uma coisa construída. É tipo, literalmente, pensar na marca como uma pessoa. É a identidade da pessoa ali, tipo, a personalidade dela, e tudo isso é construído até chegar na parte externa. Só que não tem como construir o externo sem ter essa parte que a Júlia falou. Eu acho que o desafio de quando é o artístico é que realmente a marca é uma pessoa. Porque muito quando literal. A marca não é uma pessoa, você realmente pegar, isso é uma tendência, faz sentido aqui, esse é um lugar do mercado que faz sentido, ok. Mas quando a marca realmente é uma pessoa, nada é inventado. As coisas têm que ser realmente tiradas ali de dentro. É uma expressão artística que ela é
da pessoa. A identidade vem de dentro, não é uma coisa construída de fora pra dentro, é o contrário. Sim, Acho que esse é o E entra diferencial. até naquele ponto de, tipo assim, acaba que o desafio é quando é realmente uma pessoa. E, tipo assim, eu acho que é um processo muito mais interno também da pessoa se entender, tipo assim, como um ser humano e o que ele quer mostrar pro mundo. E é mais complexo, porque quando é uma marca, você inventa a pessoa não tem defeitos, ela é quase que perfeita ali, você tá criando também. Mas eu acho isso muito interessante, assim, da parte do artista, quando é a gente, né? Um autoconhecimento, no fim das contas, pra própria É. pessoa, Sim. né? Pro lado pessoal também, além do que a gente vê. assim. E eu acho que tem um ponto que é, a gente vai, ao longo dos nossos processos enquanto ser humano, a gente vai mudando muito. E isso parece que, eu sinto que isso é ainda mais denso pro artista. Eu sinto que essas mudanças, elas são mais densas, elas não são tão... Não é simplesmente geracional, não é simplesmente fases da vida que foram mudando, sabe? E aí, conseguir trabalhar uma marca forte, uma marca coerente, e ainda assim lidar com essas fases de ser humano mesmo, é um desafio bem grande. E uma coisa que eu acho muito bizarro disso, que eu sempre fico pensando, tipo, por exemplo, se eu pensar em grandes divas pop, é que elas passaram momentos, assim, justamente momentos que De qualquer ser vida. humano passa. Só que, por exemplo, registraram isso numa música. E aí a pessoa vai, depois de, sei lá, 15 anos, tipo Justin Bieber da vida, ficam lá, tipo, querendo que ele fosse a mesma pessoa que ele era quando ele 13 estourou anos de com idade. 13. Sim. E isso é muito bizarro, porque o artista, ele justamente consegue marcar isso com arte, né? Tipo, no sentido de criar música, criar alguma coisa que marca muito ele para as pessoas externas. E aí, se um dia ele muda, fica mais denso e ainda complica mais essa transição de que qualquer ser humano passa, só que pra eles tá Eu registrado. acho que o melhor exemplo disso, e eu odeio usar ela de exemplo, que é a Taylor, né? É. Ela fez a The Eras e, tipo assim, a carreira dela é muito marcada por essas eras. Aí você pega, tipo, o Evermore ou o Speak Now, tipo, parece que são duas pessoas completamente diferentes, mas aí tem todo esse processo de, tipo assim, quem que... Óbvio, né? Ela não é uma personagem, mas, tipo, quem que é a Taylor que vai ser apresentada nesse álbum, nessa fase dela que vai, tipo assim, durar uns 2 anos, 2, 3 anos. Não sei E eu como acho que ela também que ver lança o álbum. que essencialmente existe dela em tudo isso. Sim. Porque tem um ponto que não muda. E acho que entender qual que é esse ponto é fundamental, mas é difícil. Sim. Sim. E o legal é que, tipo assim, os artistas normalmente, quando mudam muito, eles colocam, sei lá, muda cabelo. Tipo, a Billie, por exemplo. A Billie, quando ela vai transicionando, tipo, das Sim. fases dela, ela muda cabelo. A Manu Gavassi, quando transicionou, tipo, de garota capricho lá, quando ela tava vindo Pra gracinha. mais pra cá, ela já, tipo assim, lançou um álbum que era um Manu, que era, tipo, a capa dela totalmente nua, pra ver se as pessoas mudavam a percepção, assim, dela, que ela tinha Sim. amadurecido, né? Como, Ela, pós-BBB, como ser raspou a humano. cabeça, né? Eu achei ela super diva. E, tipo assim, ela lançou um puta álbum, e em todos os sentidos, que foi Gracinha. Sim. Que tem, que não apenas a letra, né? Mas o audiovisual de Gracinha todo é, enfim, Maravilhoso. maravilhoso. Assim, complementando isso que a Amanda falou um pouco, que eu vou, na verdade, contrapor isso. Eu pensei muito, e eu até li sobre isso e fiquei refletindo, que, na realidade, os artistas têm muito essa dificuldade, né? Você mencionou as fases do artista e a mudança visual. E, na realidade, a maior parte dos artistas quer passar, não que são fases, mas são faces do trabalho, né? E isso para as pessoas é muito difícil, como fã, de diferenciar. Sim. E é total, velho. Às vezes você não quer simplesmente começar a seguir por um caminho e depois não poder voltar pro caminho antigo. Porque Sim. são faces mesmo do seu trabalho, não fases de fato, sabe? Porque a fase dá uma impressão de que cada hora vai ser uma coisa ali, mas você pode estar num momento e querer regredir pro momento anterior que você tava, sabe? Eu essas acho que não é nem pessoas de regredir, vida. na verdade. É que, tipo assim, isso está ali, mas não é o trabalho que você tá mostrando pro mundo naquele momento. Sim. Acho que esse lugar da essência, assim, existe uma essência que tá em tudo. Independente se você, sei lá, de um momento você tá no country, um momento você tá no pop, mas existe uma essência que é sua. Eu acho que, por exemplo, eu acho que uma essência dela é a composição. Sim. Em qualquer momento é uma composição que tem uma linha que a gente entende como identidade dela. A forma dela de se expressar na composição.
Acho que isso é um ponto também. E, por exemplo, eu lembrei agora da Ludmilla, por exemplo, com o Numanais, ela fazendo, tipo, ela é totalmente do funk, aí do nada ela começou a lançar umas músicas mais pops, aí agora ela vai, tipo, pro pagode, só que ela não deixou de fazer, tipo, o show dela, ela faz o Numanais, mas não deixou de fazer o show dela como Ludmilla. Exato. Então ela consegue mostrar várias faces. Exato. Só que aí No próprio é Numanais onde... tem o Lud Brisa. Pois é, justamente. Que E aí é onde que você olha nessa questão do quanto que o visual conta, né? Porque, tipo, são artistas que mudando de fase, o externo acaba mudando. Um exemplo que a gente estava dando é a Billie. Mudou o externo, mas mudou, por exemplo, a capa do álbum de Happier Than Ever mudou totalmente pro ritmo rádio. Tipo assim, são dois estilos de música totalmente diferentes, mas o visual também mudou, porque em um álbum ela tava tipo, é a Billie meiga. Nesse não, ela já tá a Billie mais, entendeu? Mais punkzinha, assim, mais eletrônica, vamos dizer assim. eu acho totalmente que diferente. trazer essa nuance ali da direção criativa, né? Não falando só do design, mas trazer essa nuance da direção criativa alinhado com o momento, mas também alinhado com a essência, é um desafio grande. Porque, por exemplo, quando você passa de uma Lud do Numanais para uma Lud do pop, ela troca de roupa, por exemplo. Quando ela acaba de cantar pagode, ela troca de roupa, veste outra roupa pra poder entrar no palco como Lud Brisa. Isso no visual é completamente fundamental. Sim. Só que eu acho que também é um desafio. Porque eu acho que nem todos os artistas conseguem, e não é simplesmente o artista, né? Pensando enquanto equipe, trabalhar isso sem se perder. Sim. Porque acaba assim, beleza, agora eu vou lançar um pagode, e aí as pessoas no pagode se vestem assim. Tá, mas você se veste assim? Isso faz sentido com Ela você? pode perder a identidade nesse meio, né? Eu acho que quando começa nesse movimento de realmente olhar demais pra fora, olha pro interno, quero fazer pagode, beleza. Colocando aqui pagode que eu acho que é mais fácil. Sou funkeira, quero fazer pagode, beleza. Isso é uma coisa interna. E aí tem equipe, junta todo mundo pra montar um projeto, tem esse lugar de estudo mesmo, que é importante. E aí acho que a gente que enquanto equipe de um artista tem muito que ter essa clareza do até que ponto eu posso acompanhar o mercado, acompanhar, por exemplo, como a pessoa do pagode se veste, mas até que ponto eu ainda estou sendo eu enquanto artista, sabe? Sim. Acho que esse lugar é um desafio, porque, querendo ou não, a gente pesquisa muito, a gente tem excesso de referência no mundo, e aí alinhar esse excesso de informação com excesso de referência com aquilo que é real é difícil em muitos momentos. Sim. Sim. E eu acho que, falando da Ludmilla, ela faz isso muito bem, porque ela vira uma chavinha que parece que ela vira junto com a equipe. Pelo menos eu em show, coisas assim. Até se você for olhar os stories dela pós Numanais, por exemplo, parece que muda, tipo, literalmente o jeito que eles gravam o negócio, assim, sei lá. Parece que muda o mood até pro externo, sabe? Para as pessoas perceberem. Gente, aqui emendando aqui uma outra pergunta. Essa eu vou direcionar para a Júlia novamente, porque é da comunicação, mas eu acho que vai dar para entender e relacionar muito tanto a Júlia quanto a Amanda, porque a gente vai falar sobre beleza e coerência. E a pergunta é a seguinte, Júlia, dá para ter um feed bonito e coerente artisticamente? Eu acho que existe uma visão sobre feed bonito, que tudo tem que ser milimetricamente pensado para o feed. E eu acho que o feed bonito de uma artista é quando o artista tem uma identidade visual que vai da roupa à maquiagem, que vai na cenografia do show. E quando você publica isso, tudo tem uma harmonia. Mas não é porque eu pensei milimetricamente cada foto que eu postei no feed. Porque tem uma identidade. E a identidade simplesmente ela é passada pro feed. Mas agora, não é ali um mosaico, sabe? Eu acho que esse é um ponto que a galera se perde. Realmente, abrir o perfil de um artista, o perfil do Instagram, por exemplo, é uma vitrine. Então você tem que abrir, você tem que entender a identidade visual, pelo menos, daquele artista. Ok? Só que isso não significa que você vai montar ali um mosaico extremamente perfeito e milimétrico sobre, aqui tem que ser rosa, aqui tem que ser amarelo. Não é isso. Ele tem que ter realmente esse fio condutor visual. E isso vai fazer a composição de um feed que seja bonito e coerente. E eu acho que o bonito ele é muito relativo, né? Tipo assim... Porque eu acho que quando a gente fala de feed bonito é aquela coisa da estética. Hoje em dia, quando a gente fala de Instagram, é muito minimalismo, assim. Às vezes não é... Tipo assim, hoje a crítica é muito selfie. O povo já não gosta tanto de postar selfie, que tem que ser foto mais conceitual. E, cara, tem artista que faz muito sentido você entrar e, tipo, ver
uma bagunça, entre muitas aspas, né? Porque, de certa forma, vai ser pensado. Mas é isso, tem... Eu não sei qual foi o último que eu vi, mas, tipo assim, era só foto de show, por exemplo. Ou quando tá durante a turnê, assim. E aí, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem aqui na mesa, tipo, a Clara e Sofia. Que quando elas estavam... Não que elas viram turnê, mas na época do Coldplay, tipo, tudo fazia sentido ali. Sim. Por mais que seja só tudo sobre show, então que ainda não é mais bagunçado, porque é muita informação, ele vai fazer sentido. As cores da roupa do show, as cores realmente as luzes. Da Mas edição. isso era um o fundo KV que da fazia foto de parte. look. Era um KV que fazia parte, tipo assim, a cor, ele já tem uma tipografia definida, falando da parte de design, né? Já tinha tudo muito bem estabelecido. Então, mesmo que você quisesse bagunçar, você não conseguia, porque tava tudo ali na mesma harmonia, assim. Eu acho que uma referência positiva também é o João em turnê. Sim, Sim. Eu adoro justamente. ali como ele consegue construir. Desde, sei lá, a foto de bastidor da turnê até a foto dele em cima do palco. Tudo Faz comunica sentido. Sim. Conversa. com o outro, conversa muito bem com o outro. E existe uma quebra muito grande disso também, que é o dump agora, né? Que eles ficam postando dump, tipo assim, justamente, tipo, não existe mais feed bonito. Você pega, tipo, as fotos da sua galeria do restante da semana, assim, e só posta. É meio que uma quebra de paradigma nessa história de feed bonito, assim. Quase que, por exemplo, não, agora eu tô nem aí mais, vou postar o que eu quiser, o que eu tiver afim pra não ficar perdido na minha galeria. É porque eu acho que também a gente chegou num momento do feed bonito que a galera é tão fissurada que parou de usar esse lugar da rede social enquanto ferramenta de relacionamento. Então era muito mais para ser bonito do que para se relacionar com o público. E aí isso travou tudo, né? Sim. Justamente. Que o objetivo, na verdade, é se relacionar, não é simplesmente postar foto bonita. Sim. Justamente. Total. E como, tipo assim, acontece em vários momentos da história, né? Tipo, não é só no Instagram, mas também começou essa onda contrária, né? Então, tipo, foda-se o feed bonito, vou postar o que eu quiser, vou postar dump, vai ter desde foto de um Fusca no meu feed até eu em cima do palco. E eu acho que isso que é tipo assim, deveria ser, pelo menos pra mim, que é o legal. É o que te conecta com outras Que é pessoas, né? você, que daí a gente volta pra essência do artista, a identidade dele. Desde que o Fusca faça sentido dentro de quem você Exato. É porque eu vi um post hoje de uma menina ela postando um dump de Fuscas. Eu achei muito legal. E eu acho que a artista independente consegue fazer muito isso. Porque, óbvio, né, que vai depender do artista. Artistas grandes também podem fazer isso. Eu acho que a Ana Vitória faz isso muito bem. Porque eu acho que elas gostam, é o jeito delas. Mas o artista independente, ele faz isso porque ele não perde tanto a essência nesse começo. Porque ali eu acho que é o puramente ele. Porque ele não tá começando, então ele não sabe bem pra onde ir. Então eu acho que você vê muito mais ele ali do que, por exemplo, no feed do João. mas De eu uma- acho de formas que o diferentes, artista né? inicial perde muito a essência. Tu já acha o contrário? Acho que em vários momentos perde a essência porque olha muito quem tá fazendo sucesso e tenta Ah, copiar. justo. Total. Mas Faz sentido. E aí se perde total. Porque aí quer fazer o dump porque o fulano faz. Só Será que que não o é dump a faz mesma sentido pra coisa. você? É. Eu acho que se perde nesse lugar, sabe? E Tem é muito, onde... não sei pra onde ir, então vou olhar aqui quem é um fulano que está num lugar em que, Quem que eu pra quero mim é ser, legal quase. e vou copiar. E que pode ter um ou outro que realmente funciona. Às vezes você copia alguma coisinha, sei lá, tem uma série de vídeos que é acústico, beleza, mas faz do seu jeito. O problema é quando realmente copia. Sim. E eu acho que muitas vezes copia Que é exatamente o que acontece. É onde que muita gente deixa de se destacar porque não tem originalidade. E é justamente, tipo assim, por mais esquisito que seja, o original é o que vai destacar. Você vê, por exemplo, Clarice Falcão, quando começou, ela era, tipo... A Dos fundos, esquisitinha né? a esquisitinha do rolê, assim. Mas ela nunca perdeu a essência dela, tipo, de jeito dela Sim. fazer as coisas. E ela faz, assim... Ela pode até copiar, por exemplo, um estilo, mas ela fazendo do Faz do jeito jeito dela, dela. com... Nossa, não, mas eu acho que usar a Clarice Falcão de exemplo é muito engraçado, assim, porque ela é muito única. E acho que bate até com o trem da Taylor de, tipo assim, a composição dela é muito tão específica. É muito... E ela, nessa nova era que ela entrou, assim... Eu acho que ali eu vi muito ela, tipo, o puro dela. Sim. Não sei explicar. Mas é isso Eu que é compreendo. muito foda. É isso que eu acho muito foda nela. É que, tipo assim, ela podia só ter copiado e ser mais uma. Só que ela não é mais uma.
Ela é, tipo, Ela é a Clarice Falcão. Ela é a Clarice Falcão, entendeu? E eu acho que Ninguém quando a faz gente o que ela chega, faz. quando o artista chega nesse lugar que você vê uma coisa e fala isso aqui é completamente Taylor Swift, isso aqui é completamente Clarice Falcão, é o lugar que tá certo, assim, que realmente conseguiu imprimir algo que é real. Só que, tipo assim, se você pega outra pessoa que tá copiando e você virar e fala, nossa, isso aqui me lembrou fulano de tal, já não é tão Eu acho que o que legal. a gente mais vê isso é, tipo assim, quando o Lagoon estourou. Uhum. Vem muitas cópias depois, gente. É muito tipo assim. A música que você fez, você fala, cara, é a mesma estrutura, é exatamente a mesma coisa. Mas não estoura do mesmo jeito, porque não é uma essência, não consegue construir realmente isso no longo prazo. Exatamente. Acho que esse é um ponto. Não, ou seja, não façam aquele negócio do copia, mas não faz igual, porque não é. Exato, Não nós vamos funciona até assim. entrar nesse ponto já gente, já. Estuda e se aprofunde. Justo. Agora a pergunta vai para Amanda e para Júlia sobre o papel da fotografia e do design na comunicação artística. Quer começar? Pode ir. Vai lá. Cara, eu acho que os dois, eles andam um pouco juntos, porque quando a gente fala de Completamente. comunicação artística, principalmente do artista, eu acho que a foto entra mais e o design, ele entra talvez mais em marcas, talvez a Júnia e a Amanda consigam bater um papo mais... Eu acho que o design ele vai entrar meio que complementando, assim, tipo, mais, por exemplo, sei lá, uma divulgação flyer, de né? agenda, Media flyer, media verdade. kit. Inclusive, eu Essas vi o coisas. Media Kit do João esses dias. Ai, Tipo assim... monstro. Cara, ele é muito específico. Mas eu acho que a fotografia entra muito nesse papo, assim, de construir a identidade visual mesmo. Porque... E foi até um papo que a gente bateu esses dias do por exemplo, um artista ter um fotógrafo fixo, ou a cada show, em cada lugar, pegar um fotógrafo... Não aleatório, né? Mas um fotógrafo... Da cidade, assim. eu ia falar A local. comunicação chora. A comunicação chora, porque quando você tem um fotógrafo fixo... Na moral. é aquela coisa do trabalhar em equipe. Então, o fotógrafo ele vai conversar com a comunicação, com a direção criativa, com todo mundo que está fazendo aquele artista funcionar. E, não, beleza, então esse artista, ele funciona assim, assim, assim. O da Clara e Sofia, que foram pessoas que eu já fotografei, vocês sabem em qual momento elas vão fazer tal coisa, porque é tudo pensado. O artista local, ele vai trazer uma visão muito legal do artista de uma outra forma, que vai ser pelas lentes daquele fotógrafo. E eu acho isso muito legal. Só que é isso, quando a gente fala da comunicação como um todo, como aquela coisa da essência do artista, você perde um pouco, porque não é que fica aleatório. Você perde a coerência. Exatamente. Então, assim, eu acho que o fotógrafo ele tem um papel muito importante, mas quando trabalhado em equipe, tipo assim, vamos lá, vai fazer esse show, vai funcionar assim, 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 e o feed vai ficar desse jeito, e vai criando, assim, quem que vai ser aquele artista após esse show. Sim. Eu acho que nenhuma área da comunicação tem como você separar e falar que elas não andam uma de mão dada com a outra. Tipo, fotografia vai andar com comunicação, que vai andar com design, só que com papéis diferentes. Por exemplo, fotografia talvez entre mais um pouco de conexão e de registros de momento, assim, conexão com o público eu falo. E a parte do design talvez entre um pouco pensando mais em marketing, assim, pelo menos no meu ponto de vista. É mais uma questão de divulgação de agenda, divulgação sei lá, de media kit, igual a gente falou, alguma coisa assim. Então, obviamente vai conversar, vai andar de mão dada, talvez eu vou usar, sei lá, uma foto que você fez para poder fazer uma arte, só que eu acho que elas vão caminhar nesse sentido diferente, assim. O design talvez um pouco mais pro marketing, para construir sei lá, por exemplo, um feed filtro. legal. Um feed legal, padronizar um filtro, uma edição de foto, alguma coisa assim, para poder criar essa coerência toda que o branding exige, entre aspas, e a fotografia já vai entrar meio tipo pra dar a mão e unir tudo junto. É igual eu falei, não tem como separar. Vai tudo conectar com uma coisa ou outra, só que com papéis finais diferentes, né? Com resultados finais diferentes. Não sei se Júlia pensa no mesmo jeito. Eu sinto que quando a comunicação trabalha muito alinhada com direção criativa, gente, é tudo. Importantíssimo. Porque, tipo assim, quando não tem uma direção criativa, eu sinto que às vezes a gente de comunicação, que tá pensando mais estrategicamente, não é que a gente não entende que precisa desse olhar visual. Mas, no todo, ter um profissional realmente responsável por isso e pensando isso é muito melhor. Porque ele consegue realmente instruir melhor fotografia, design, conseguir trabalhar realmente referências, fazer realmente uma construção dessa atmosfera visual daquele momento e desse artista, sabe?
Sim. Sim. Então, acho que realmente tudo tem que conversar e que quando você vê claramente quando não conversa. Sim, Sim. é muito óbvio quando acontece isso. Mas um diretor criativo é como se ele fosse... Ele é literalmente o cérebro do negócio. É. Por exemplo, se eu fizer uma arte que não tem nada a ver com o artista, ou a Júlia tirar uma foto que, sei lá, muito aleatória, que não tem nada a ver com o universo da pessoa ali, eu acho que não vai fazer sentido nenhum. Voltando mais ou menos ao exemplo de Clara e Sofia, por exemplo, as meninas gostavam muito de tirar foto com aquelas câmeras, como é que chama? Cybershot. Tipo assim, aquilo ali virou uma identidade das meninas no negócio. Então, quando você vai, por exemplo, pegar um fotógrafo, não tô falando que vai tirar foto com Cybershot, mas assim, você já entende mais ou menos super tirar. Pois é, mas você entende o universo, assim, um mood meio anos 2000, um negócio assim. Mas você precisa ter alguém que tem o cérebro da operação, que seria o diretor criativo, para poder falar, não, ó, o estilo de foto é esse daqui, ou se eu fizer alguma arte, você falar, não, nada a ver com o artista, faz de tal jeito que vai conversar melhor. Mas é o ponto também de ter um KV bem definido, né? Tipo, paleta de cor, fonte, estilo, visual, de fotografia e tal. São definições que eu acho que a gente de comunicação, a não ser que você tenha um olhar muito voltado para a área visual, precisa de apoio, de verdade, assim. Precisa realmente desse parceiro, que com o parceiro funciona de verdade. É isso. Mas se a gente tem um guia, realmente uma pessoa focada em buscar fazer essa construção visual dentro do que está pensando em comunicação, é isso que realmente funciona. E nessa coisa de pensar junto também, a Amanda falou de, por exemplo, usar as fotos em arte, essas coisas. Muitas vezes quando eu vou tirar foto, tipo assim, principalmente de show, entra nessa de conversar, tipo assim, pra que essas fotos vão ser usadas? Elas vão ser usadas só pra fazer um dump? Elas vão ser usadas pra fazer um post? Eu direto fico preocupada em ter uma foto, tipo assim, muito boa do artista, de frente, assim, muito limpa, pra que seja super fácil da Amanda ir lá e cortar pra usar num post. Eu já penso antes, pra que eu vou usar a foto. A Júnia, eu acho que ela é muito boa nisso. Mas é porque a gente já trabalhou muito. É um pouco chata, às vezes. A gente já trabalhou muito junto, assim. Eu preciso do fundo. Às vezes eu preciso de um fundo mais neutro, mas depois é o que mostra o mesmo look. Depois é o que vai funcionar mostrando a emoção do público. Então eu realmente descrevo essas coisas que eu quero. Ela faz uma lista. O designer agradece. Depois você não precisa ficar cortando 1001 pessoas, cabecinhas da foto pra poder escrever alguma coisa. Vai dar errado depois. Então alguma coisa dá errado. Eu sei que vai sobrar tudo na sua mão depois pra resolver. Eu vou ficar assim, não tem foto. Vamos lá voltar a fazer o show, então. Teve um que eu fiz com a Júnia, que ela fez uma apresentação de slides com tudo que ela queria, o formato que ela queria, do tipo assim, vertical sim, horizontal não. Tipo assim, ela descreveu tudo e eu acho que... E eu escrevi por música. Porque parece ser meio... Meu Deus. Porque parece ser muito bobo e até... Nossa, como ela é chata. Mas, tipo assim, isso é tão necessário quando você vai trabalhar o pós... no Connect mesmo, quando a gente, terminou o festival, vamos produzir conteúdo. Onde é que tá isso daqui? Alguém tirou foto disso? E aí não tem, aí você fica, sim, entendi. Eu guia. A Júnia faz o guia dela. Faltavam várias coisas, eu falava, calma aí, eu fiz isso aqui. Alguém pediu. Justo. Alguns até que não pediram, mas eu falei, mas eu fiz aqui, porque eu achei que ia precisar. A Júnia, ela é precavida demais. Justamente. Mas eu acho que a galera pensa você não fica perdido também. Eu acho que a galera pensa muito no momentâneo. Tipo assim, beleza, acabou o show, acabou o festival, então é só o post de amanhã. Beleza. Mas aí, e o post que eu vou precisar pra daqui a um ano pra poder falar da próxima edição? E do post que eu vou precisar poder compartilhar com o artista e mostrar que o público dele também tava lá. Então, tipo assim, eu já consigo pensar realmente no longo prazo. Porque se eu ficar pensando só em curto prazo, eu não vou criar material suficiente pra poder trabalhar aquilo ali durante um ano pra próxima edição do festival. Visionaríssima, gente. Chique. Galera, agora eu vou mudar um tópico aqui pra curadoria. Eu vou começar direcionando isso, porque atualmente sou curadora e fazia a curadoria também do Connect. Com várias sugestões, claro, mas bato martelo. Eu apenas de playlists. Hoje eu faço a curadoria do Tranquilo BH. E eu sei a importância que isso tem, principalmente por trabalhar na gestão da carreira de alguns artistas, né? Rafa Bicalho, Ivo. E isso é uma dúvida que surge muito para novos artistas, sabe? O que eu busco, o que eu levo em consideração para realizar uma curadoria. Então eu vou contar um pouquinho, depois eu passo a bola para vocês complementarem aí. Tem uma perguntinha específica e eu vou voltar nela. Mas geralmente o que eu busco, assim,
na curadoria são sons que fazem sentido com o que a gente precisa ali na line, né? Tanto de estilo musical quanto de compatibilidade com o projeto em si, falando do Tranquilo ou falando de qualquer outro, mas assim, nada a ver também colocar uma coisa muito, muito diversa. Eu sou mais da vibe de filtrar nichos específicos. Se é uma noite de indie, vamos colocar mais artistas para indie. Eu sou adepta também da mistura, mas eu tento principalmente nichar isso nos estilos, porque eu acredito que um artista maior do indie vai puxar o mesmo público de um artista menor. Eu trabalho justamente nessa curadoria de artistas menores, artistas locais, então é o que eu sempre tento alinhar para entrar no meu mapeamento, se tal artista casa com um artista maior. E assim, claro que entrando nesse ponto, uma identidade visual muda muito o conceito, como o trabalho é apresentado. Isso, através disso a gente consegue entender também o quão o artista está se dedicando ali naquele momento de querer passar uma boa impressão, porque claramente a primeira impressão é a que fica, né? As primeiras impressões mudam, mas é basicamente o que eu avalio, assim, sabe? O estilo musical se conversa com o evento em si que eu tô fazendo a curadoria e a apresentação em si mesmo. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que vocês acham que é mais importante para ser visto e se destacar em uma curadoria? Eu acho que esse seu olhar é um pouco mais nichado faz muito sentido pro momento do artista que quer ser descoberto. Porque não adianta você colocar e fazer uma curadoria extremamente diversa e colocar uma artista do indie com uma artista do funk, porque o público que vai, um artista maior do funk, por exemplo, o público do funk não vai gostar do artista do indie, porque às vezes não é o que ele curte. Então, isso não agrega nem no evento em si, né? Exato. Então, eu acho que para a descoberta, essa lógica mais nichada faz muito sentido. Mas, por exemplo, para festival, eu vejo um leque de estilos muito mais atrativo. Mas tem a diferença de palco. Total. E aí faz sentido, porque trabalhar o nicho a partir de palcos aí já faz mais sentido. Mas não necessariamente palcos também, sabe? Por exemplo, Connect, que é uma coisa que as atrações não são só de palco. Tem todo os artistas envolvidos, sabe? Se aquele dado artista como atração musical não agrega ali naquele momento, tem uma feirinha ali pra você ver, tem um outro lugar pra tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o ponto, assim. Agora, se você colocasse, por exemplo, um festival em que realmente é só palco, você assistir show, e tivesse muita diversidade, eu acho que isso já impacta. Eu gosto particularmente da parte de diversidade, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de tudo quanto é estilo de música. Então... Todas nós. Mas eu falo porque, tipo assim, normalmente quando você coloca um público diverso, não é um público que é muito preconceituoso com música. Então, assim, por exemplo, eu vou pra assistir... diverso com coerência. Justo. Acho que esse é um ponto. Aí, por exemplo, eu vou pra assistir um artista de rock. Só que eu também adoro indie. Só que tem um artista de indie que eu nunca vi. E aí, por exemplo, eu vi um show de rock ali e vai começar um outro de indie. Eu vou querer ir lá pra conhecer. E às vezes eu saio muito fã. Tipo, o primeiro ano que eu fui no Lollapalooza foi muito assim. Eu saí de lá, tipo, muito fã de muitos artistas que eu escuto até hoje. Tá, tipo, no meu top 10 do Spotify, assim. E eu sou muito... Mas eu nunca tinha nem ouvido falar. Era um nicho que, tipo assim... Eu nunca tinha nem parado pra ouvir. E eu saí de lá muito fã de uma galera, saca? Eu não acho que é um público preconceituoso. Que é importante. Também não acho. Eu acho que tem determinados festivais que já vêm com essa proposta que não vai atrair um público que só vai querer um tipo, por exemplo. Exatamente. Acho que esse é um ponto também. Qual é a proposta do evento que você tá fazendo? Total. Eu ia falar que eu vi isso num lugar, mas eu não vou colocar a palavra na boca de ninguém porque eu posso estar errada. Eu posso ter visto em outro. Mas acho que é muito sobre contar a história. Alguém desse mundo, assim, a pessoa falou que quando você, tipo assim, monta, por exemplo, line, não é só sobre estilo. É, tipo assim, o que você quer contar com essa line aqui? Com esse festival? E eu acho que isso é muito importante. E aí entra no ponto da coerência. Eu gosto muito da palavra história, mais do que de coerência, porque eu acho que faz muito mais sentido. Porque o indie e o rock... Não, o indie e o rock eu acho que tem uma coerência ali, tipo, faz sentido. Mas, sei lá, o rock ao funk, que são estilos, tipo, mais tradicionalmente opostos. Mas tem super como você contar a história, por exemplo, quando você coloca
um Legião Urbana com Racionais. Sim. Você vai contar uma puta Sim. história com os dois no mesmo lugar, apesar deles serem completos opostos. E quem é fã do Legião fala mal do rap, enfim. Não generalizando, né? Mas igual eu falei do rock e do funk. E eu acho isso vai pra todo... Conseguir contar essas histórias. E não só na música, né? Eu, como, tipo, artista visual, eu acho que isso faz muito sentido. Até pra mim, por exemplo, tirando foto, por mais que a gente tire foto de todo mundo, não é isso que eu vou contar no meu feed. Tipo assim, esse processo de curadoria, tipo, tem que fazer sentido. Não adianta eu colocar que eu tirei foto de um, sei lá, de um aniversário, sendo que não é o meu nicho, não é quem eu quero alcançar. Sim. Tipo, eu quero alcançar o show que eu tirei lá na Autêntica. Uhum. Eu não conto várias histórias. Você tem muitas histórias, amiga. Eu realmente tenho... E eu acho que isso é posicionamento profissional mesmo, assim. Então, Sim. faço muitas coisas e eu falo sobre algumas. Sim. Que realmente fazem sentido com o que eu quero no longo prazo em termos de posicionamento profissional. Uhum. Eu acho que assim, falando de nicho, dá pra nichar inclusive por tema. Tipo, a gente vê festival falando, sei lá, nostalgia, line-up, tipo, por exemplo, você pensar num Rock in Rio da vida, eles fazem dia do rock, mas eles não colocam só, tipo, uma banda super atual de rock, eles colocam, tipo, as bandas muito antigas, tipo, Lola ano passado eles colocaram, tipo, Titãs, Blink, tipo, um negócio nostálgico, mas também era rock. Teve acho que foi o 2000 Rock Fest que teve de festival também, que era nesse tema meio... I Wanna Be. A Wanna Be também, que era um negócio, tipo, temático, mas tipo, nostálgico, que eu acho muito faz massa, sentido. Assim, faz sentido, ele conversa entre si ali. E eu acho que o I Wanna Be entra muito nessa pergunta, por exemplo, que a Tati fez, que essa questão, como que você escolhe? Eu acho que também o artista, pelo menos pra mim, né? Eu mando e-mail pra todo artista possível, mas tem artista que não, tipo assim, o que eu produzo não vai fazer sentido. Então, por exemplo, você é um artista da MPB. Às vezes não faz sentido você mandar um e-mail pro I Wanna Be Tour pra tocar lá, sendo que, tipo assim, você não faz sentido pra aquele contexto. Público, pro contexto, justo. Então eu acho que entra muito nesse pau, tipo assim, como que você escolhe? Não vai fazer sentido. O que vai estar buscando ali naquele momento sensacional. Por exemplo, esse ano eu vou trazer Caetano Veloso. Tipo assim, eu acho que é o sensacional. Caetano Veloso, aí Zeca Pagodinho, aí L7 e Isa, eu acho. É uma galera assim... contempladíssima. Eu ficaria super realizada, mas tipo assim, são nichos totalmente aleatórios. É meio nesse sentido, tipo, sensacional, ele tem um pensamento por trás. Sim. Qual que é, eu não vou saber dizer. Mas, tipo, pra eles vai fazer sentido e entra, tipo assim, o artista independente vai fazer sentido ali. Algum vai fazer de acordo com o que eles querem alcançar, querem mostrar pro mundo, enfim. E é o tipo de festival que o público não tem preconceito também. Tipo, vai todo mundo escutar, por exemplo, uma pessoa que vai assistir o show do L7 vai querer assistir Zeca Pagodinho depois, entendeu? Sim. Isso. Galera, agora eu vou trazer um tópico aqui que é redes sociais. E eu vou fazer a seguinte pergunta. Palco, portfólio ou vitrine? Começando pela Júnia, depois passa a bola. Eu acho que Na verdade, eu vou deixar a Júnia por último. Porque ela vai ter ela vai dar um checkmate ali, eu sinto. Então, vamos começar pela Júlia. Brevemente aí, conta pra gente. Palco, portfólio ou vitrine? Redes sociais, né? Pra quem? Pro artista independente? Eu acho que depende do que ele quer. Então, tipo assim, ele quer se vender, assim, ele quer que a galera ache ele. Eu acho que aí, tipo assim, vai ser uma vitrine, assim, olha, eu quero me vender como essa pessoa aqui. Mas se você não pensa em se vender num sentido, né, é porque é também feio falar se vender, mas... tipo assim, eu quero me vender, então pra mim ali é meio uma vitrine, essa vitrine do meu trabalho. Mas eu acho que a rede social é muito mais portfólio. Tipo assim, você tem que mostrar o que você faz ali, ou até onde você vai, né? Porque você pode saber cantar um pagode. Cantar, tipo a Ludmilla, né? Ela sabe cantar pagode, no caso dela faz sentido, mas às vezes não vai fazer sentido pra você. Então não adianta você colocar ali que você sabe cantar pagode. Que entra muito naquela coisa do currículo, né? O que você vai colocar no currículo? Tudo que você faz? Ou o que vai fazer sentido pra aquela vaga? Amanda, conte pra gente. Palco, portfólio ou vitrine?
Eu sou suspeita pra falar, mas eu acho que os três, assim, porque é muito uma questão de você se conectar com o público. Às vezes você vai querer usar aquilo ali de palco pra você, sei lá, cantar uma música, fazer uma live, alguma coisa do tipo. Às vezes você vai querer ter uma vitrine pra quando outra pessoa entrar. E às vezes, enfim, qualquer outro palco, portfólio, ou portfólio. Às vezes você vai querer aquilo de portfólio pra também quando outra pessoa entrar. Então eu acho que é uma mistura dos três com o objetivo final de se conectar com o público. Justo. Eu vejo mais como um portfólio, uma vitrine, na real, sabe? Eu também uso as minhas redes sociais pra mostrar ali o meu trabalho e servir como uma vitrine. Mas fecha aí pra nós, Júnior. Eu acho que, no caso do artista até, que os profissionais não necessariamente confundem um pouco rede social com carreira e não como ferramenta. Eu acho que esse é um ponto, assim, de começo. E aí esquece nesses três, beleza, pode ser palco, pode ser portfólio, pode ser vitrine, mas tem que ser relacionamento. Porque rede social é para se relacionar com pessoas, e aí eu acho que as galera esquece esse lugar. E um outro ponto que eu acho também é que a galera esquece que se relaciona de forma diferente com pessoas diferentes em cada rede social. Uhum. O seu story, você tá batendo um papo, você pode ali atrair e conversar com uma pessoa que você nem é amigo de verdade. O seu feed, se uma pessoa que você nunca falou na vida responde, você acha estranho. O seu Instagram, então o seu Instagram tá nesse lugar. O seu TikTok, você cria conteúdo para ser encontrado. Não é para ficar se relacionando, batendo papo simplesmente. Você não necessariamente vai postar o seu dia inteiro como você posta no Stories. O seu YouTube é para ser encontrado. Então eu acho que falta a galera realmente sentar, pensar o que eu quero enquanto carreira e como que essas ferramentas que eu tenho na minha mão podem me ajudar. Então, tipo assim, pode ser tudo isso, mas tem que ser relacionamento, porque a gente tem que conversar com a pessoa. A gente tem que conversar com a pessoa que é o público que vai me ouvir, com a pessoa que é o contratante que vai lá ver e falar, nossa, ela é boa mesmo, a performance dela é massa, vai me contratar. Tem que conversar com a imprensa que vai achar interessante aquilo ali que eu tô criando, diferente, e vai querer trabalhar uma pauta em cima disso. Então, acho que esse é um lugar que a galera esquece. Que rede social é isso tudo, mas é relacionamento. Que rede social é social, né? O nome já Ela diz. esquece muito esse pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Já aproveitando o gancho, quais os limites e possibilidades das redes sociais? Eu acho que limite não tem. Eu acho que depende muito do que você quer enquanto carreira. Que eu acho que a gente tem ali na mão algo muito poderoso e tá literalmente na mão em todos os momentos da sua vida. Que isso pode ser excelente para algumas pessoas que conseguem lidar bem com isso e pode ser também o grande problema de outras. Eu já tive problema, por exemplo, trabalhando, que era artista que tinha na rede social números grandes, mas não era conhecido. E aí, na cabeça, a carreira era grande porque tinha números grandes de rede social, mas a música não era conhecida. Então, a carreira não era grande, na verdade. Então, eu acho que é isso, assim, vira tanto um lugar, tipo assim, maravilhoso, mas também vira um lugar de te enterrar. Ilusório, né? Na verdade, quando você vai converter aquilo ali em público pra show, tira a galera da realidade, sabe? Total. Pra artista, seguidor, tipo, pensando em show, seguidor não quer dizer muita coisa, né? Exato. Quer dizer venda de ingresso, no fim das contas. Mas eu acho que vai até pro Spotify mesmo, né? Aquela coisa, o númerozinho ali, ele diz muito pouco sobre quem que é o artista e onde ele tá. Todos isolados e sem uma análise qualitativa não dizem nada. Acho que esse é um ponto que a galera esquece de relacionar todos esses números com a realidade. Acho que esse é um ponto que realmente é muito esquecido no dia a dia. Para finalizar esse tópico aqui, o que não fazer? Erros comuns que prejudicam a comunicação de artistas criativos. Copiar. Eu acho que a Júnia, resumiu tudo. Todo mundo em uma palavra só. Tipo assim, estuda, se entenda, pesquise, mas não copia, cara. Não copia que vai dar errado. Até porque o que funciona para um não funciona para outro, né? É muito sobre a essência, né? Soltei. É sobre a essência. É o que a gente tava falando no começo também. Tipo, se você copiar demais, perder a sua essência, ferrou. Cara, mas eu tenho uma opinião, e aí falando como artista visual, na produção, né, ali, mais manual, que eu acho que copiar não é o problema. É o fazer igual. Porque... Quando eu falo de copiar, eu tô falando de fazer igual. Não, mas eu acho que a galera
esclarecer. Porque, por exemplo... Eu acho que a galera não entende o conceito de referência. Referência é pra ser Exato. referência. não é pra Roube você como um pegar- artista. Não é pra você pegar aquilo ali e fazer exatamente igual. Exato. Porque eu, igual eu falei, eu como artista visual, cara, eu acho que quase óbvio que a gente vai copiar alguém. Então, tipo assim, eu tô lá fazendo um desenho, eu vou ter alguma referência. Pra aprender, você vai, por exemplo, desenhar em cima de alguma coisa. E, tipo, às vezes é literalmente desenhar em cima. Só que aí, no artista visual, entra o problema de vender isso. Que aí, o problema não é nem o copiar. Não pode. Mas é isso, tipo assim... Plágio, É o tipo plágio, é crime. Mas é o ponto, tipo assim, cara, você vai copiar, usa como referência. Beleza, eu quero fazer, o meu perfil vai ser sobre cover. O que eu vou aprender com isso? Tipo assim, o que eu quero atingir com isso? Onde que eu quero chegar? Qual é a minha forma de fazer isso? Exato. Eu acho, por exemplo, vídeo de acústico é massa, mas cada um consegue trazer uma identidade. Eu gosto muito da Ju, que eu nunca consigo lembrar o sobrenome Ju dela. Shields, um beijo. Adoro, porque, tipo assim, ela vir com o acústico, com a voz dela, que é sensacional, e botar um preto e branco, é uma mudança tão E a simples. capela dela também, né? E botar um preto e branco é uma coisa tão simples, mas que marca visualmente. Sim. Você sabe que é dela? Eu não Uhum. consigo nem lembrar de outro, e eu sei que tem outros que fazem isso, mas eu nem consigo lembrar. Nasci em São Nossa, eu não Paulo, sei ela ninguém. era a menina do TikTok que cantava em preto e branco. É isso, é a Simplesmente. forma dela de fazer uma coisa que muita gente Não, a galera já faz. chegava Exato. nela assim, oi, você é a menina do TikTok que canta em preto e branco nela. Sim. Sim, sou eu. Mas o negócio de cover também é que cover, eu acho que ele é feito pra você fazer uma identidade diferente. Eu já vi muito, mas muito cover, assim, que a música ficava na minha cabeça, assim, eu escutei o cover uma vez, eu gostei mais da versão do cover do que da versão Sim. original da música. Porque a pessoa colocou a identidade dela naquilo ali, né? E outra é- história. E eu acho que a gente entra no papo de redes sociais também, porque, por exemplo, eu sou da geração do YouTube. Então, todo cover, esteticamente, ele era parecido. Era a pessoa aqui, um Época- violão aqui, Celular caindo. celular Celular caindo, geralmente na frente, assim, da janela, né? Uhum, No quarto. Esteticamente, era muito assim, o que diferenciava? A voz e a versão. Gabi Lutai, assim. E a gente assistia ele completo. Hoje em dia a gente não É. assiste 15 segundos. E tem vários. E aí, por exemplo, tem o Drake, que fazia mashups. Ah, eu adoro. Era cover, mas era E agora dança mashup. no TikTok. Ele dança no TikTok, eu parei de acompanhar ele. Mas faz um conteúdo maravilhoso. Dança. Sim. E aí, quando a gente vai para as redes sociais, eu acho que isso abriu muito mais a mente das pessoas. E aí entra nesse ponto de fazer uma coisa diferente. Não dá mais pra todo mundo fazer um cover lá com violãozinho Uhum. igual era do YouTube. Sim. Porque Os padrões 10 anos estão depois, né, aumentando, também. É. Os padrões É estão outra aumentando. Então, se você pega seu celular de 10 anos atrás e grava com violãozinho hoje, não vai chegar pra muita gente, porque o padrão virou uma super produção e Ai, aquela eu coisa... não acho, sabia? Eu particularmente adorava andando por exemplo, eu no adoro Facebook, também. ver aquele, acho que era Eu Covers acho Brasil que que a chamava, super descobri muita velocidade gente por lá. Mas eu falo de padrão do tipo assim... As pessoas estão tão superprodução, aceleradas acho que hoje não em dia. tanto. Eu acho que é a produção muito mais rápida que faz mais sentido do que a superprodução. Não, eu também acho. Hoje, em dia, por exemplo, o próprio Mas YouTube tem os tem- shorts, velho. Mas querendo ou não, os padrões mudaram. Mudar, Sim. isso com certeza. As pessoas têm que se adaptar a isso. Por exemplo, hoje em dia, até o próprio YouTube, que tinha vindo um vídeo longo, tem os shorts, que é tipo... Tem é um shorts. Se você tá fazendo ali um conteúdo É. diferente, cara, você vai achar que seu conteúdo não tá rodando porque tá diferente. Sim. Justamente. Então, É questão de você bater na tecla da sua essência, né? E só isso. É, exatamente. Se encaixando ali mais ou menos, né, com os padrões. Vocês viram o quê? Acho que encontrar o seu padrão é importante. Total. E acreditar. Eu acho que a galera não acredita no que faz. E aí que é a total. morte. Autoestima Que é também. O basicamente, negócio é tipo autoestima. assim, beleza, não acredito. Vou fazer isso aqui, todo mundo tá fazendo. Aí faz não vira aquele sucesso que você viu, mas aí você não viu que a pessoa que fez aquele sucesso fez 100 vídeos daquilo. Sim. E foi otimizando até um funcionar. Total. Sim. A galera faz 2 e fala, isso não deu Putz, certo, não rolou. vou fazer Flopei. outro. Eu fico assim, gente, pelo amor de Deus. As coisas têm que ser otimizadas e não simplesmente deixar pra lá. É aquela Porque coisa, não deu certo. nem que você apague os outros 15 que não deram certo, mas tipo assim, não vai fazer diferença pro TikTok. Pro Instagram eu não sei como é que funciona direito o Reels, o TikTok eu sei um pouco mais. Show. Galera, pra finalizar aqui, eu vou pedir pra cada uma indicar um artista. Então já pode ir eu quero ser a pensando última. aí. Pera, artista
Qualquer um. Eu não vou indicar Geralmente Lady eu Gaga, né? peço geralmente eu peço artistas desconhecidos, se vocês quiserem indicar artistas visuais, Ah, eu sei. afins. Mas é isso, vou pedir pra vocês indicarem aí um Eu artista. quero ser a última. Que Eu vou até olhar meu Spotify. Posso falar agora. dois? Pode Eu vou falar dizer dois. Porque lançou agora. Então vamos começar pela Júnia aí, vai, Vamos, Júnia. já. Fala pra nós. Quer falar? Eu tô procurando muito. Eu Eu também. acho que uma música que eu tô escutando muito é Faixa Amarela, do Vini Joey. Vini Joe, beijo, Que tem querido. Eu gosto muito. E eu gosto muito do trabalho da Nanda Rubin. Não só Outra musical, querida também. como visual também. O trabalho dela, ela lançou um projeto que é tipo assim, um rolezinho, festinha, a galera ali curtindo. Eu achei que uma delícia. No estúdio do João Pastor. Ele ficou lindo demais. Aqui eu achei uma delícia. Nana Rubin cantou Descobrando Tranquilo também, assim, fiquei de cara com ela ao vivo, não conhecia ela cantando ao vivo, né, conhecia só de rede social, fiquei assim, de cara, é muito boa Tô mesmo. ouvindo muito disso. Júlia? Eu quero ser a última. Tá, então Fala, eu vou. Amanda. Tem um cantor que eu gosto muito, descobri ele na época do YouTube, inclusive, fazendo Drake? cover. Não. Só que ele é muito bom. Ele chama Manso, ele faz umas músicas autorais muito boas, muito boas. Eu acho ele muito bom, chama Manso. Ele não é tão desconhecido assim, ele é até famoso, mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Justo. Eu Vai, tava Júlia. tentando lembrar quem que era, porque eu confundo às vezes as pessoas, mas é porque já que pode indicar artista visual, eu vou indicar uma dupla artista, que é a Clara Bicho. Ela é tanto artista visual quanto cantora, então eu acho que o combo é muito interessante, inclusive ela tocou no Tranquilo esses dias, e eu gosto muito dela, ela é muito A bicha é querida. top, em breve ela estará aqui também. E eu vou finalizar aqui, vou indicar 3 artistas, 2 cantores e um visual. Vou indicar a artista visual massa, que eu comecei a trabalhar e sempre convido, sempre que tem oportunidade, que é o Caxim. Ele é um Ai, artista- Caxinho, eu te amo. ele é um Caixinho, os artista- seus Caxinho- adesivos são os únicos que não descascaram no meu computador. Maravilhoso. Caxinha. Perfeito. O Caxim é Respeito e foda. qualidade. E de artistas musicais eu vou, claro, jogar meu peixe aqui, né? Vou indicar aí a escuta de Rafa Bicalho e Ivo. Vou puxar também pro lado Queridos. Belo Horizontino, tipo a Júnia ali. Ah, E é acho que isso. eu acho que eu nem escuto mais. O quê? A não ser galera de BH. Você entende? Eu tô nesse Aí eu naipe também. escuto porque toda vez que eu descubro alguém, a pessoa é tipo assim, de São Paulo. Ou é tipo assim, Ou são artistas mineiros, galera. Ou são artistas Artistas mineiros. mineiros. Valorizem artistas mineiros, não só cantores. O resto dos artistas também. No mais, queria agradecer aqui as minhas queridas sócias. Que esse encontro aqui demorou, mas saiu. Foi, deu certo, galera. Vencemos. Deu certo. A agenda de todas elas é bem complicada, sabe? Por isso até serei a host dos próximos episódios aí. Mas no mais é isso. Muito obrigada, Júlia. Sigam todas no Instagram. Todas são ótimas. Passa o Instagram de vocês aí, galera. o meu é. Nossa, é fotogralia. É. Não. Eu vou deixar escrito embaixo. Deixa Mas é escrito, foto escrito. com PH. Aí, tipo, fotografia. Eu vou deixar escrito embaixo. Não, dela é difícil, pelo amor. Eu não achei outro tão legal pra colocar Eu acho assim. que você teria que soletrar. Fala, Júnia. O meu é Júnia Cardoso. E o meu tem o AMD Design Gráfico, que é meu portfólio, e tem o meu pessoal, que eu nem lembro mais como é que é. Tá euamanda.vale. Vou deixar os dois lá também. O meu é @TatianaChavesAG, o mais simples, sinto eu. Depois o da Júnia. E é isso. Muito obrigada. E até a agradece. próxima, galera. Acompanhem. Sigam a gente nas redes sociais. Siga aí o perfil do Connect, que é Connect Cash. Vou deixar aqui embaixo também. Siga o Connect Prods e acompanhe a gente para escutar os próximos episódios. Um beijo. Isso aí, galera.